Foi vendo minha mãe cuidar de idosos que recebi esse dom. Poucos são os indivíduos com paciência para se responsabilizar pelas necessidades básicas de outra pessoa. E eu até entendo. Não foi à toa que por um longo tempo de minha vida menosprezei minha irmã mais nova e não a ajudei com coisas simples como, por exemplo, suas tarefas da escola. Mas foi assistindo à rotina de trabalho da minha própria mãe que aprendi a ter o prazer de ajudar os outros. Vindo de uma família humilde e sendo a única mulher entre seus irmãos, minha mãe procurou por meios lícitos uma forma de fazer dinheiro. Unindo o útil ao agradável, ela se disponibilizou a cuidar de idosos. Isso pode até parecer um trabalho fácil, mas você já se imaginou tendo que dar comida na boca de uma pessoa com mais de 80 anos? O cheiro de remédios que alguns idosos exalam podem causar pane em muitos jovens que se acham imbatíveis. Isso porque só assim você percebe que a juventude irá se despedir logo logo, e o que irá restar é apenas um corpo flácido e frágil que precisa de ajuda até mesmo para trocar as fraldas. Nem todo idoso é saudável, e se você decidir permanecer com a vida sedentária que leva atualmente por mais tempo, verá com seus próprios olhos que estou dizendo a verdade. O simples ato de se levantar de uma cama ou da cadeira pode se tornar uma missão quase impossível. Tomar banho pode requerer apoios por todos os lados e ainda assim, seu corpo frágil pode se desequilibrar, caindo a qualquer momento. Um dos senhores que cuidei há meses atrás faleceu depois de cair da cadeira de balanço e fraturar a bacia em uma tarde de final de semana. É uma morte um tanto quanto ridícula para alguém que viveu tanto tempo e tem tanta experiência, não é mesmo? Particularmente, depois dessas vivências e da rotina repetitiva, percebi que não quero de forma alguma envelhecer até precisar de ajuda. Parece hipocrisia da minha parte, eu sei, mas acredito que não teria cabeça suficiente para depender de uma pessoa como eu 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em uma manhã aleatória, recebi uma ligação onde uma jovem perguntava se eu estava com a agenda disponível para oferecer meus serviços à sua avó. A garota explicou toda a situação pela qual a família estava passando, e eu não fiquei nada incrédulo ao escutar mais uma história infeliz de uma senhora rica que foi abandonada por todos os parentes pelo simples fato dela já não ter forças suficientes para manter sua rotina e, além de tudo, por ser uma grande pessoa insuportável. Mantendo o tom de voz, a garota na ligação me ofereceu uma quantidade de dinheiro discrepante do comum e explicou esse fato como sendo uma forma de me recompensar por ter que acompanhar sua avó durante um mês inteiro enquanto a mulher que cuidava dela estivesse de férias. Obviamente, aceitei o serviço e, depois de ser informado sobre o endereço onde a senhora morava, me despedi satisfeito por ter feito um grande negócio. Na semana seguinte, me levantei para mais um dia exaustivo de trabalho, ansioso para saber como realmente era o temperamento da minha nova paciente. Apesar das famílias sempre reclamarem do comportamento de seus entes frágeis, na maioria das vezes, quando os encontro, tenho a surpresa de me deparar com uma senhora ou um senhor completamente gentil e amigável. Por isso, atribuí o costume das pessoas em abandonar seus avós ou pais como uma forma fácil de lidar com a vida, sem pensar na velhice e na impotência que também os aguarda no futuro. Chegando no endereço informado, dei de cara com uma casa enorme se comparada com as outras da cidade. E isso explicava a quantidade de dinheiro paga pela família, que também iria viajar de férias.
fui recebido pela neta da mulher que eu iria cuidar. A garota me mostrou toda a casa, explicou sobre os costumes de sua querida avó e sobre a faxineira que era contratada para limpar o lugar a cada semana. Mas depois de todas as informações e risos abafados, nos despedimos e, enfim, fiquei sozinho com a senhora. Lucy era seu nome, uma senhora de 86 anos, acamada devido a complicações ósseas e com um transtorno mental, o que provavelmente era o que afetava seu relacionamento com a família, visto que, sofrendo desse mal, ela tinha uma variação de humor constante. Mas apesar disso, conseguia na maior parte do tempo estar consciente, mesmo que sem se locomover como uma pessoa saudável pelos corredores. Naquele mesmo dia, passei a manhã e a tarde inteira conversando com Lucy sobre sua vida, suas aventuras de adolescente rebelde, dando uma de gótica pela cidade, e posteriormente conversamos muito sobre religião. Segundo minha paciente, existe algo além do que podemos perceber ou ver a olho nu. Seja essa coisa positiva ou negativa, devemos sempre ter respeito e agradecer por tudo que já nos aconteceu ou pela forma como estamos atualmente, pois qualquer divergência no que agora esnobamos como rotineiro pode fazer muita diferença quando modificado. Rindo de tudo isso, Lucy deu como exemplo seu corpo, que antes era forte e invejado por todas suas amigas ou desejado por todos os seus namorados, mas que agora não passava de um empecilho em sua vida. Infelizmente, depois de ter que interromper nossa conversa várias vezes para medicar Lucy, em determinado instante ela se cansou, falou algumas coisas que admito não ter entendido e então dormiu. Enquanto ela sofria com os efeitos calmantes dos remédios, decidi simplesmente passear pela casa. Aquilo era quase uma mansão. Haviam vários cômodos espalhados e cada um mostrava o quanto aquela mulher tinha sido muito feliz, financeiramente falando. Munidos desde um piano até uma estante lotada de livros dos mais variados autores que você possa imaginar. Maravilhado, depois de um passeio bem explorado, conferi se Lucy estava bem, e acordei para sua alimentação noturna e também para os últimos remédios do dia. Então, me despedi, alinhando a cruz que ficava bem ao lado de sua cama, e caminhei até o quarto que haviam me cedido. Assim que me deitei, o pensamento de que aquela mulher se sentia profundamente triste me abraçou. Imaginar o quanto deveria ser desesperador para ela estar completamente abandonada por seus familiares me fez ficar com falta de ar. Então, demorei bons minutos controlando minha respiração até pegar no sono. Horas depois, acordei. O desespero tomou conta de mim e minha respiração estava ainda mais pesada. Era como se algo horrível tivesse acontecido. E quando fui me levantar para buscar um copo de água, tive a surpresa de estar preso. Deitado no quarto escuro, tentei gritar implorando por ajuda, mas minha boca não se movia, assim como os meus braços e pernas. A paralisia me tomou por completo e entendi o motivo que aquela falta de ar corrompia meus pulmões. Uma angústia corria pelas minhas veias, como se eu tivesse feito algo terrível sem ao menos ter percebido. Minutos que pareceram anos se passaram e eu constantemente tentava controlar minha respiração para enfim voltar a raciocinar. Digo isso porque em determinado momento pensei que tudo aquilo tivesse sido um delírio. A falta de oxigênio no cérebro pode causar danos cerebrais irreversíveis, e assim, meu pior pesadelo de me tornar velho não seria necessário para que deixasse de ser funcional. Sequer sons eu era capaz de escutar. Um silêncio avassalador caiu sobre o cômodo em que eu estava. Então, notei o cheiro pútrido
que parecia vir diretamente do meu corpo ao invés de outra coisa no cômodo. Lutei contra o que restava dos meus pensamentos, acreditando que iria me livrar de toda aquela agonia, mas nada ajudou. Literalmente nada. Perdido, angustiado e preso com todas essas sensações pavorosas, tive um surto e decidi o pior. Rezei para que morresse o quanto antes, para me libertar daquele corpo atormentado. Então, uma força resplandeceu em um dos meus braços e consegui pegar a faca que havia esquecido na mesa ao lado, junto da cama com o prato de comida. Sem hesitar, degolei meu pescoço. Senti minha pressão cair e tudo ao meu lado começar a ficar escuro. Mas antes, senti sangue quente escorrendo por minha mão. E quando olhei para baixo, percebi o vestido de Lucy inundado de vermelho pegajoso. Nessa noite, acordei sem ar na cama do quarto ao lado. Não é por acaso que sei o quão ruim é se tornar velho e inválido. Lucy era uma coitada, mas apesar de tudo, sabia sobre as forças que espreitam todas as pessoas ignorantes. Realmente existe algo muito além do que podemos perceber. E o simples privilégio de poder controlar seu próprio corpo é algo que deve ser agradecido todos os dias. Até a próxima. Obrigado.